Boa noite. Homem resiste a cumprimento judicial, atira na polícia e depois de 2 horas de negociação acaba baleado e morto no Recife. Polícia prende homem que descumpriu medida protetiva. Ele tentou invadir a casa da ex-companheira no bairro do Bongi, no Recife. Prefeito de Barreiros sofre novo acidente de ultraleve, 8 dias depois de fazer pouso forçado em praia do Litoral Sul. 2 mulheres e 3 crianças são atropeladas por motociclista em Camaragibe. Todos ficaram feridos no acidente. Deputados estaduais aprovam lei que reforça a proibição do uso de cigarros eletrônicos em ambientes fechados em Pernambuco. Pesquisadores lançam no Recife livro sobre perseguição política a mulheres na época da ditadura do Estado Novo. E ao vivo, a gente mostra um jantar solidário de Natal no restaurante Escola do Senac para pessoas em situação de vulnerabilidade. Moradores do bairro de Santo Amaro, área central do Recife, foram surpreendidos com um tiroteio. O atirador, um advogado de 55 anos, morreu baleado após resistir a um mandado judicial com disparos de arma de fogo. A ocorrência foi na rua Tamoios, no bairro de Santo Amaro. Policiais chegaram ao imóvel pouco antes do meio-dia para cumprir um mandado de busca e apreensão de uma arma de fogo de um processo de violência doméstica contra a mulher. Ao perceber a presença da polícia, o homem reagiu e disparou contra as equipes. Pelo menos 3 tiros teriam sido ouvidos por moradores da região. O suspeito estava sozinho dentro da residência e teria se recusado a sair. Ele foi identificado como Fernando Ribeiro da Costa, advogado da área de Direito do Consumidor. Equipes do BOPE, SAMU e bombeiros foram acionadas para reforço. A equipe saiu da residência, acionou a gente, chegamos no local, tentamos verbalizar de todas as formas, ligando, falando pela janela com o investigado para que ele saísse, se rendesse, que a gente só queria cumprir o mandado de busca, e ele apresentando o tempo todo uma violência exacerbada, falando que ia continuar a atirar no efetivo policial. Foi quando eu tentei essa primeira intervenção, não deu certo, solicitei o apoio do CORE, o apoio do BOPE, o SAMU, e também o Corpo de Bombeiros, porque logo após começou uma fumaça a subir dessa residência. As ruas do entorno foram isoladas. Policiais ficaram horas no local negociando a rendição do homem. Ao longo da negociação, houve troca de tiros. A todo momento foi enfatizada a questão da negociação, certo? A negociação o tempo todo, o diálogo, porém, ele se demonstrou irredutível, falta de diálogo, certo? Em determinado momento em que a equipe tática se movimentava para poder tomar posição e o negociador a todo momento, sempre dialogando, ele começou a efetuar disparos contra o efetivo. A gente obteve que ele se encontrava em surto, que ele faz uso de medicamento. Nesse caso, ele não estava fazendo uso de medicamento há um bom tempo. Então, todo esse contexto fez com que esse surto acontecesse. Aí a questão da violência, com relação aos policiais foram cumprir o mandado. O homem foi baleado e em seguida foi socorrido pelo SAMU, encaminhado ao Hospital da Restauração, onde foi confirmada a morte. Ele atirou em direção à via pública, então nesse caso aí a gente teve que agir em legítima defesa para proteger os policiais e os terceiros aqui, os moradores de locais. Foi uma pistola calibre 9mm que foi encontrada. Tinha carregador, vários disparos efetuados, em cerca de 11 disparos ao todo. Eu acredito que desde o momento do acionamento da ação da Polícia Civil com relação ao mandado de busca e o momento em que os policiais estavam tentando o diálogo para negociar, eu acho que totaliza ali em torno de 11 disparos, mas a perícia vai apurar melhor isso aí para a gente ter uma certeza. Por volta das 3 horas da tarde, uma perícia criminal começou a ser feita na residência. A Secretaria de Defesa Social diz que as investigações estão sendo conduzidas pela primeira Delegacia de Homicídios. Você já segue o NE2 no Instagram? Nosso perfil é o @ne2.globo. E olha só essa história que a gente acabou de postar por lá. Imagens de uma câmera de segurança registraram uma ação criminosa no bairro de Rendeiras, em Caruaru, no agreste de Pernambuco. O flagrante mostra o momento em que um homem foge com uma televisão furtada
e desce um poste para fugir. O suspeito furtou uma casa e saiu por uma janela carregando o aparelho de TV. Em seguida, ele atravessa uma marquise e desce por um poste segurando a TV. Ele desce, observa a movimentação na rua e foge. Na zona oeste do Recife, um homem descumpriu a medida protetiva, tentou invadir a casa da ex-companheira e fez ameaças contra a vida dela. A polícia conseguiu prendê-lo preventivamente. A repórter Natália Gelu traz outras informações. Esse homem de 40 anos foi preso. Esse caso aconteceu no bairro do Bom Dia. Ele foi preso por descumprimento de medida protetiva e ele também tentou invadir a casa da ex-companheira, tentou quebrar alguns objetos. A gente vai conversar agora com a doutora Andresa Gregório, que é assessora do Departamento de Polícia da Mulher, delegada. Doutora, ele foi preso pelas duas situações, né? Já havia o descumprimento, que é muito grave, de medida protetiva, e ele ainda chegou de forma violenta na casa dessa mulher. Então, esse homem já tem alguns registros, né, na Delegacia da Mulher daqui de Recife, e tão logo foi comunicado o crime de descumprimento à medida, né, a delegada Raíssa e a equipe da primeira DEAN tomou todas as providências e, diante das circunstâncias do caso, da gravidade, foi representada pela prisão preventiva, né? E na tarde de ontem houve o cumprimento a essa prisão pela equipe da primeira DEAN, conseguindo então deixar essa mulher em tranquilidade, né? E sem risco de um feminicídio. Qual é, de fato, a ação que vem acontecendo diante do descumprimento de uma medida que é um grande instrumento de proteção, né, da mulher? Neste momento, eu não tenho como te apresentar dados específicos em relação às prisões nos casos de descumprimento de medida protetiva. Eu posso te garantir que é um trabalho, é um esforço contínuo, né, da primeira Delegacia da Mulher em realizar prisões em situações de flagrante e qualquer situação de crime contra a mulher. Nós tivemos, em comparação ao ano passado, um aumento de mais de 185% de casos de prisões. O descumprimento à medida protetiva é um crime, né? E é um crime previsto na Lei Maria da Penha, no seu artigo 24A, e deve ser comunicado à delegacia para que se instaure um inquérito policial e se tome outras medidas cautelares para garantir a proteção à mulher. Que uma das medidas possíveis, no caso de descumprimento, é o monitoramento eletrônico e, em casos mais graves, a prisão preventiva. Assim que a mulher comunica, já existe uma ação naquele momento? Então, quando uma mulher tem medida protetiva, ela passa a ser atendida por toda uma rede de proteção do Estado, né? Que vai desde a delegacia ao Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, os organismos municipais, como o CRM, né? A Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, que é responsável pela fiscalização dessas medidas. Então, ela passa a ser atendida por toda essa rede de proteção, né? E que pode ser comunicada em qualquer dessas unidades. Nós tivemos mais de 27 mil registros de ocorrência no ano passado, né? E das mulheres que foram vítimas de feminicídio, a grande maioria, né, não tinha nenhum tipo de registro, não tinha medida protetiva. Então, a gente entende, né, e demonstra dessa forma que a medida protetiva ainda é um instrumento muito importante, né, para garantir, né, que essa mulher saia desse ciclo de violência e que não seja vítima de feminicídio. Pesquisadores lançaram hoje no Recife um livro digital que conta a história da perseguição política a mulheres durante a ditadura do Estado Novo em Pernambuco. Entre papéis amarelados pelo tempo estão histórias que o Estado tentou silenciar. Mulheres vigiadas, fichadas e perseguidas por pensar e resistir. O acervo da Delegacia de Ordem Política e Social, a DOPS, reúne milhares de prontuários produzidos entre 1935 e 1946, época do Estado Novo, regime ditatorial de Getúlio Vargas. A maioria desses registros é de homens, mas cerca de 400 documentos falam sobre mulheres que foram consideradas uma ameaça ao sistema. Em Pernambuco, um projeto joga luz sobre essas trajetórias. Adilson veio ao lançamento da pesquisa. A gente tem que homenagear as pessoas combatentes
pelos direitos. E aqui são várias senhoras que fazem parte da história brasileira. O projeto Mulheres e Resistências, Caminhos de Insubmissão, resultou em um livro digital gratuito, que retrata esse recorte do acervo da extinta DOPS. O lançamento foi nesta roda de conversa, no Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano, no Recife. É uma memória que a gente até hoje, de alguma maneira não lembra, ficou, vamos dizer assim, escondida na história. E esse projeto revela a atuação dessas mulheres, revela que a luta das mulheres é muito, muito antiga, luta política, né? Que ela tem mais de um século, né? Os prontuários antigos revelam mulheres negras e brancas, jovens e idosas, intelectuais e operárias. Nos registros eram rotuladas como comunistas, anarquistas ou sindicalistas. Betânia leu o resultado da pesquisa. Traz também essa dimensão do autoritarismo, da repressão, da violência política e, nesse caso, especificamente sobre as mulheres, o que é muito pouco tratado como história. Resgatar essas histórias é mais do que um exercício de memória. É uma forma de tentar entender como o Estado usou a vigilância e a repressão para tentar calar vozes femininas. Entre elas, Júlia Santiago, a primeira vereadora do Recife, e Adalgisa Cavalcante, cujos documentos e fotos estão bem aqui à minha frente. A primeira mulher a assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Os textos que compõem a publicação do livro são assinados pelas sociólogas Anita Pequeno e Sofia Branco. O material analisa os documentos e explica como o Estado transformou a atuação política feminina em caso de polícia. Nós lemos quem eram essas mulheres, né, como elas lutavam, o quão aguerridas elas foram na luta por esse mundo que até hoje, né, estamos aí nesse mesmo caminho. A gente tentou ir costurando esses prontuários dentro da história do Brasil, dentro do que veio antes, o contexto no qual essas mulheres foram registradas pela DOPS e o que veio depois, para contextualizar a resistência dessas mulheres, mas também essa perseguição política que elas sofreram ao contexto mais amplo da história do Brasil mesmo, assim, e de como conhecer melhor a história delas é uma forma também de pensar sobre essa história, de pensar sobre o presente. Localizar os documentos exigiu um trabalho de investigação no acervo do Arquivo Público. Histórias que por muito tempo permaneceram invisíveis e que ajudam a contar o papel das mulheres na política pernambucana. 400 mulheres combativas, mulheres que foram perseguidas pela DOPS, não por serem comunistas ou por agredirem o regime, mas perseguidas porque são mulheres. Eu tenho muita esperança de que os estudantes na escola recebam esse trabalho, possam ler, que os professores levem para a sala de aula, justamente porque a história ela precisa servir para isso, para que a gente melhore o nosso futuro. E a partir de amanhã o livro vai estar disponível nas redes sociais do projeto. É no @Mulheres e Resistências. É de graça. A Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou uma lei que reforça a proibição do uso de cigarros eletrônicos em bares e restaurantes. Aqui no Brasil, desde 2009, a fabricação, venda, importação e distribuição de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas. Mesmo assim, não é difícil encontrar o produto à venda. Conhecido popularmente como vape, o uso é mais frequente entre jovens. Neste shopping, algumas pessoas disseram ser contra o uso do cigarro eletrônico em ambientes fechados, principalmente pela exposição à fumaça, que no caso do vape, trata-se de uma névoa causada pelo aquecimento de um líquido com nicotina e outras substâncias. É de extrema importância que exista uma regulamentação, da mesma forma que o cigarro convencional não pode ser utilizado em locais fechados, os eletrônicos também. Local público, no shopping aqui, como a gente está, acho que não deve ser permitido usar. Eu sou contra, inclusive quando eu estou em algum ambiente que eu vejo alguém fumando, seja principalmente esse eletrônico, que dizem que ele tem mais veneno, né, do que o cigarro normal. Qualquer seja o cigarro, eu não fico próximo de ninguém que fuma. A nova norma aprovada na Assembleia Legislativa altera a Lei Estadual 12.578 de 2004. A medida equipara o vape e o pod ao cigarro convencional e reforça a proibição do uso de cigarros eletrônicos em ambientes fechados, como bares, restaurantes e shoppings. O autor da lei é o deputado estadual e vice-presidente da ALEP, Rodrigo Farias, do PSB. Houve um boom, indicados por pesquisa pós-pandemia, do uso desse tipo de cigarro,
Cerca de 1 a cada 5 jovens, dados de pesquisa, confirmam que já usaram ou experimentaram esse cigarro, atingindo a saúde pública não só do fumante, mas também do fumante passivo, da pessoa que está perto de quem faz o uso do cigarro eletrônico. Uma lei que vai ser fiscalizada pelos órgãos competentes, pela Anvisa, pela Secretaria de Saúde, pelo PROCON. Este médico pneumologista explica que o cigarro eletrônico causa dependência de nicotina e aumenta o risco de problemas respiratórios. A gente já sabe que usuários, principalmente os jovens que usam cigarro eletrônico, eles têm mais crise de asma, eles têm mais sintomas respiratórios. E estão saindo estudos agora mostrando, relacionando o uso de cigarro eletrônico, inclusive com o aparecimento de infarto e de AVC. Todo cigarro eletrônico ele vai conter uns diluentes, né, principalmente formaldeído, etileno glicol, algumas substâncias que têm ação potencialmente lesiva ao sistema cardiovascular, ao sistema respiratório e que podem causar câncer também. O prefeito de Barreiros, na Mata Sul, sofreu um novo acidente de ultraleve hoje, 8 dias depois de um pouso forçado numa praia do litoral sul. O prefeito Carlos Arthur Soares de Avelar, conhecido como Carlinhos da Pedreira, do PP, sobrevoava o engenho Herval, de propriedade dele, às margens do rio Una, quando o ultraleve apresentou uma falha. Estas fotos mostram parte da aeronave no terreno do engenho logo depois do acidente. O acidente aconteceu 8 dias após ele ter feito um pouso forçado na praia do Cupe, em Pojuca, no Grande Recife, no dia 8 de dezembro. Imagens gravadas na cabine da aeronave mostram o sobrevoo feito pelo prefeito Carlinhos da Pedreira e por um amigo. Eles tinham decolado do aeródromo Coroa do Avião, do litoral norte, em direção ao aeródromo Herval, na Mata Sul. No meio do percurso, ambos perceberam um problema na aeronave. Carlinhos da Pedreira disse que escolheu um trecho da faixa de areia com poucas pessoas. Antes do pouso de emergência, ele chega a dar um grito para pedir que banhistas saíssem do local para o pouso forçado. São da frente! Os 2 ocupantes do ultraleve não se feriram. No acidente de hoje pela manhã, os primeiros atendimentos foram feitos por equipes do SAMU. Em seguida, o prefeito de Barreiros foi transportado em um helicóptero da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco para o Hospital Português, no Recife. A secretária de Saúde de Barreiros esteve na unidade de saúde e conversou com a nossa equipe. Está bem. Ele está orientado, consciente, está ao lado da família, aguardando procedimentos cirúrgicos, que provavelmente de hoje para amanhã deve estar passando por algum procedimento devido a uma fratura no membro inferior direito. E aí aguardando, mas está bem, consciente, um pouco de dor devido às escoriações, mas está bem, está seguro, está tranquilo. 6 pessoas ficaram feridas depois de um acidente envolvendo uma moto em Camaragibe. Essa notícia também está aqui no G1, você confere apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí na tela. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da batida que aconteceu na Avenida Dr. Belmino Correia, no bairro do Timbi, na manhã de ontem. No vídeo é possível ver quando as 2 mulheres, cada uma com uma criança no colo, atravessam a via acompanhadas de uma menina. Elas são surpreendidas pela moto que bate e derruba todas as vítimas no chão. Pessoas que passavam pelo local correm para ver e ajudar. O vídeo também mostra que o motociclista cai da moto metros depois. Ele tenta aparar a queda com o braço, mas não consegue e é arrastado pela pista. O Corpo de Bombeiros informou que socorreu 4 pessoas. Uma mulher, um bebê e o motociclista foram encaminhados ao Hospital Getúlio Vargas, no bairro do Cordeiro, no Recife. O SAMU atendeu outra criança. Como os nomes não foram divulgados, não foi possível checar o estado de saúde. Outros detalhes você confere no G1. A Justiça de Pernambuco concedeu o habeas corpus ao motorista que atropelou e matou um trabalhador na Avenida Boa Viagem, na zona sul do Recife. Gabriel Graciliano, de 19 anos, estava preso preventivamente no Cotel desde o dia 29 de novembro, quando dirigiu bêbado e atropelou Alex Nunes Viana Bezerra, de 25 anos. Uma câmera de segurança registrou o atropelamento. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, você acessa aqui a reportagem completa.
Alex foi atingido enquanto montava a estrutura de uma feira cultural que aconteceria na Zona Sul. Ele fazia hora extra para comprar uma geladeira para a mãe. Outros homens trabalhavam na montagem e conseguiram escapar. A decisão de soltar o motorista foi tomada hoje pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Agora, Gabriel Graciliano vai responder em liberdade pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Depois do intervalo, o que diz o presidente eleito do Sport, Matheus Soutomaior, sobre o futuro do clube? A abertura de uma exposição sobre saudade na Caixa Cultural. E ao vivo, um jantar solidário de Natal para pessoas em situação de vulnerabilidade no Senac. O NE2 volta em instantes. O esporte tem um novo presidente. Numa eleição emocionante, Matheus Soutomaior foi o escolhido para presidir o clube até o fim de 2026. A festa de Matheus Soutomaior é de quem foi eleito presidente do esporte. Ele vai assumir o clube em um mandato chamado de tampão, até o fim de 2026. A gente tem muita fé que com o esporte forte é o esporte da torcida. A torcida no estádio, a torcida frequentando a ilha, faz com que o clube tenha muita força. E é nisso que a gente acredita. Mas até o novo presidente comemorar, a eleição foi emocionante. O candidato Severino Otávio, o branquinho, liderou boa parte da apuração. Inclusive, chegou a ter uma vantagem de 139 votos. Mas, quando a 12ª urna, de um total de 18, foi aberta, Matheus Soutomaior virou a disputa e venceu com 795 votos, 48% do total. Severino Otávio acabou em segundo, com 737 votos. O outro candidato era Paulo Bivar, que recebeu apenas 138 votos. 1.683 sócios foram até a Ilha do Retiro e participaram da votação. A gente abriu as primeiras 4 urnas, se eu não me engano, e a gente não tinha ganho nenhuma, né? Aí eu me virei ali para Rafa, falei até para ele assim, Rafa, eu acho que tá difícil, viu? Tô achando difícil de virar. Aí Rafa fez assim, calma que as urnas não viraram pra gente ainda. Né? As outras urnas vão mostrar o que a torcida quer. E foi dito e feito, a gente virou. O vice-presidente será Cadico Pereira. E a posse da nova diretoria está marcada para a próxima sexta-feira. E agora é hora da gente fazer um convite para você que é apaixonado pelo Natal, que caprichou na decoração de casa. Tem campanha de Natal no Instagram do NE2. Para participar é bem simples. Basta você postar uma foto nos stories com uma decoração da sua casa. Escolhe uma foto com a família, com o pet, com os amigos, pertinho da árvore de Natal. E aí você marca o nosso perfil, @ne2.globo. Coloca também a hashtag da nossa campanha. É a hashtag Meu Natal no NE2. Você participa e a gente reposta as fotos nas nossas redes sociais. E o restaurante Escola do Senac promove uma ceia de Natal solidária para pessoas em situação de vulnerabilidade. Quem está acompanhando e mostra os detalhes ao vivo é o repórter Diogo Franco. Oi, Diogo. Oi, Mário. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo. Pois é, eu falo ao vivo aqui do restaurante Escola do Senac. Essa festa toda aqui é porque eles estão agradecendo a ceia que receberam. Esse pessoal está saindo porque eles chegaram aqui às 6 horas, né? E agora vão receber um brinde ali. Oi, boa noite. Como é o teu nome, amor? Tiane. Tiane. Você comeu aqui, qual foi a comida hoje aqui? Hoje foi tudo, foi galete, foi bolo, foi tudo. Eu tô inchada. Tá gostoso, foi tudo de bom aqui. Quase que eu me engasgava com o ovo. Você amou, foi? Eu amei muito. Comeu bolo também? Muito. Era bolo de quê? Eu nem sei. De noiva. Eu tava só vendo ali, tava muito gostoso, viu? Feliz Natal pra vocês, viu? Essa é só uma parte das pessoas que vieram aqui, chegaram às 6 horas para poder viver essa ceia aqui, né? A ceia dá para 200 pessoas. Deixa eu chamar aqui o presidente da FEComércio, que é o Bernardo. Bem-vindo ao NE2, obrigado também por nos receber. Uma festa aqui para quem necessita, pessoas em situação de pobreza,
que dá muito gosto e também teve muitas parcerias também para isso acontecer, né? Bem-vindo. São 5 instituições que estão fazendo essa parceria e essa solidariedade, essa festa fantástica que a gente faz final do ano. É a 6ª edição, né? Fazemos coordenada com o Instituto César Santo, Rafa Vasconcelos, Receita Federal, a Secretaria de Ressocialização e o SESC e o SENAC. E o frango nato. Então, e pela 6ª vez nós estamos dando essa festa a esse pessoal que jamais teriam condições de entrar num restaurante desse como o SENAC, há 52 anos que presta serviço. Muito obrigado pela entrevista, presidente. Tenho certeza que muita gente aqui agradeceu, porque agora estão pegando ali um brinde, né, uma lembrança do que a Receita Federal separou para eles. Deixa eu conversar agora aqui com um ex-aluno do SENAC, que é uma referência quando a gente fala de gastronomia, que é César Santos, chefe César Santos. Bem-vindo ao NE2. Eu tenho certeza que cada alimento foi feito com muito carinho, né, para esse povo. Com muito amor, com dignidade, né? Uma noite de dignidade de pôr esses moradores de rua numa mesa, sentados, servidos com garçom, com a comida boa, com sobremesa, com suco, com refrigerante. Então, teve tudo isso, mas além de tudo o amor e o carinho e o respeito por essas pessoas. Pois é, o fato de sentar e se alimentar, uma ceia em comemoração ao Natal, para quem não tem essa oportunidade, é muito bom, né? É muito bom. Você vê a felicidade que eles ficam, né? Quer dizer, é uma vez por ano, mais uma vez do ano, que a gente faz gratidão, né? Agradecer a Deus por a gente proporcionar esse momento a eles. Muito obrigado pela entrevista, parabéns, viu? Eu tô sentindo um cheiro aqui. Deixa eu ver se dá tempo de mostrar aqui. Vem aqui, Bruno. Olha só, os alimentos estão sendo repostos aqui. Todo esse pessoal aqui, eles fazem o curso de cozinheiro aqui do SENAC. Estou vendo aqui um arroz branquinho, tem um arroz à grega. Olha que coisa linda. Só de olhar já dá aquela fome, né, minha gente? Agora, deixa eu fazer uma pergunta a vocês aqui. É gratificante, né, poder servir a quem tanto precisa. Com certeza, é muito gratificante. Beleza, obrigado, minha gente. Feliz Natal para vocês, viu? Volto contigo, Mário. Trabalho solidário que cresce ainda mais nessa época do ano. Obrigado, Diogo, pelas informações. E a Caixa Cultural, no bairro do Recife, recebe a partir dessa noite uma exposição que estende saudades e afetos no varal. A repórter Lilian Oliveira vai mostrar para a gente. Oi, Lilian, boa noite para você. Oi, Mário, boa noite para você e para todo mundo que está assistindo. Aqui ao meu lado, Rômulo Jackson, que é o artista responsável por todas essas obras da exposição. Nós estamos na Galeria 2 da Caixa Cultural, nesse ambiente aqui que recria o quintal da casa dele, que foi um lugar onde ele passou muito tempo, onde teve também muitas inspirações, né, Rômulo? Boa noite, me conta um pouquinho de onde veio essa ideia desse trabalho que a gente está acompanhando aqui. Boa noite. Então, acho que o quintal da minha casa foi onde tudo começou, assim, né? Eu acho que como filho único, ter esse espaço para brincar e conseguir instigar o meu imaginário, a criatividade, né? Então, a exposição Saudades no Varal, o título da exposição é um recorte de uma pintura que eu fiz exatamente do meu quintal, que a gente reproduz o cenário aqui, né? Então, é esse espaço que é cheio de memórias afetivas para mim. Então, a exposição ela faz um recorte dessas miudezas do cotidiano, né, da rotina, que às vezes a gente deixa passar despercebido, mas que tem muito significado e muito afeto. Convite para que as pessoas possam reviver memórias, né? Tem também referências ao brega, queria que você falasse um pouquinho disso. Isso, então, como eu cresci na zona norte do Recife, né, no bairro Porto da Madeira, então, assim, meus vizinhos, eles sempre ouviam muito a música do brega, então acho que algumas pinturas para mim, além de cheiros, ela tem algum som, então eu pego essas coisas sensoriais, né, da rotina e coloco nos meus trabalhos. Então, a exposição é mesmo um convite para o público conseguir desbloquear algumas memórias. Eu tenho certeza assim, que em algumas obras eu coloco muitos signos que traduzem bastante o que é ser recifense, ser nordestino, né? Então, a exposição fala também de pertencimento, né? Que para mim assim, é super importante. Isso, muito obrigada, viu, Rômulo? Enquanto a gente está conversando, imagino que vocês devem ter visto aí algumas das pinturas. Vou convidar a Melissa para a gente dar uma caminhadinha aqui rapidinho, só para mostrar para vocês como é que está o salão aqui da exposição, né? O salão da Caixa Cultural, olha como está cheio. Tem muitos amigos, muitos familiares também de Rômulo que estão acompanhando aqui. É a primeira exposição individual dele, né? Então, muito orgulho, né, Rômulo?
Eu estou muito feliz, muito contente de ocupar esse espaço aqui na Caixa Cultural do Recife. Acho que é a oportunidade de outras pessoas virem conhecer meu trabalho também. Muito obrigada, viu? Parabéns pela exposição. Lembrando, gente, que a exposição abriu hoje para o público e vai até o dia 1º de fevereiro. A entrada é gratuita aqui na Caixa Cultural, no bairro do Recife. Olha como tá cheio, como tá bonito. As pessoas apreciando aqui o trabalho de Rômulo Jackson. Massa, né, Mário? Volto contigo. Muito bom. Obrigado, Lilian, pelas informações. E nós ficamos por aqui. Para você, boa noite.